14. O fumo. O fumo é um veneno lento, perigoso e seus efeitos são mais difíceis de erradicar do organismo do que os do álcool. O uso do fumo é um hábito que afeta frequentemente o sistema nervoso de maneira mais poderosa que o do álcool. Ele prende a vítima em mais fortes cadeias de servidão do que o copo intoxicante. O hábito é mais difícil de vencer. O físico e a mente são, em muitos casos, mais completamente intoxicados com o uso do fumo do que com as bebidas alcoólicas, porquanto é um veneno mais sutil. Os fumantes culpados diante de Deus. O fumo, seja qual for a forma em que for usado, afeta a constituição física. É um veneno lento, afeta o cérebro e embota as sensibilidades, de maneira que a mente não pode discernir com clareza as coisas espirituais, em particular as verdades que teriam a tendência de corrigir essa satisfação sórdida. Os que usam o fumo em qualquer forma não se acham inocentes diante de Deus. Com tão sórdido costume, é impossível glorificarem a Deus no corpo e no espírito que lhe pertencem. E enquanto estiverem usando veneno tão lentos, mais seguros, que lhes vão consumindo a saúde e rebaixando as faculdades mentais, o Senhor não os pode aprovar. Ele pode ser misericordioso para com eles enquanto condescendem com esse pernicioso hábito na ignorância do dano que lhes está causando. Mas quando o assunto lhe é exposto em seu verdadeiro aspecto, então acha-se culpado para com Deus, caso continue a condescender com essa grosseira satisfação. Diminuída a resistência e capacidade restaurada enfraquecida. O poder restaurador de Deus espalha-se por toda a natureza. Se o ser humano se corta ou fratura um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano e preserva dessa forma a vida do homem. O homem, porém, pode colocar-se em posição na qual a natureza é estorvada, de maneira que não pode realizar a sua obra. Se é usado fumo, o poder restaurador da natureza é enfraquecido em maior ou menor extensão. Semeadura e colheita. Lembre-se, idosos e jovens, que para cada transgressão das leis da vida, a natureza emitirá o seu protesto. A pena recairá sobre as faculdades mentais da mesma maneira que nas físicas, e ela não termina com o culpado desperdiçador. O efeito de seus delitos vence em seus descendentes e assim passam males hereditários até a terceira e quarta geração. Pensai nisso, pais, quando condescendeis com o uso do narcótico amortecedor da alma e do cérebro, o fumo. Aonde vos levará esse hábito? A quem afetará ele além de vós? Entre as crianças e jovens, o uso do fumo está operando indizível dano. As práticas contrárias à saúde das gerações passadas afetam as crianças e a juventude de hoje. A incapacidade mental, a fraqueza física, os descontrolados nervos e os apetites contrários à natureza são transmitidos como legado de pais aos filhos. E as mesmas práticas continuadas pelos filhos vão crescendo e perpetuando os maus resultados. E isso se deve, em não pequena escala, à decadência física, mental e moral que se está tornando tão grande causa de alarme. Os meninos começam a fumar em bem tenra idade. O hábito assim formado, quando o corpo e a mente se acham especialmente suscetível aos seus efeitos, diminui a resistência física, impede o desenvolvimento do corpo, entorpece a mente e corrompe a moral. Inícios da intemperança do fumo. Não há nenhuma solicitação natural para com o fumo por parte da natureza, a não ser herdada. Mediante o uso de chá e café,
é formada a solicitação do fumo. A carne muito condimentada e o chá e o café que certas mães estimulam os filhos a usar preparam o caminho para eles experimentarem grandes desejos de mais fortes estimulantes, como o fumo. O uso do fumo estimula, por sua vez, o desejo para com as bebidas alcoólicas. Comidas preparadas com condimentos e especiarias inflamam o estômago, corrompem o sangue e preparam o caminho para estimulantes mais fortes. Isto suscita fraqueza nervosa, impaciência e falta de domínio próprio. Seguem-se o fumo e o copo de vinho. Vidas sacrificadas. O álcool e o fumo corrompem o sangue dos homens e milhares de vidas são anualmente sacrificadas a esses venenos. A natureza faz o máximo que lhe é possível para expelir a droga venenosa que é o fumo. Frequentemente, porém, é sobrepujada. Ela desiste da luta para expelir o intruso. E a vida é sacrificada no conflito. O uso do fumo é suicídio. Deus requer pureza de coração e limpeza pessoal agora, como quando deu as instruções especiais aos filhos de Israel. Se Deus foi tão exigente em recomendar limpeza àqueles que jornadeavam no deserto, que se achavam ao ar livre quase todo o tempo, não demandará menos de nós que vivemos em casas cobertas, onde se observam mais as impurezas e estas têm influência mais contrária à saúde. O fumo é um veneno de mais enganosa e maligna espécie, tendo efeito estimulante, depois paralisante, sobre os nervos do corpo. É tanto mais perigoso quanto seus efeitos sobre o organismo são tão lentos, a princípio quase imperceptíveis. Multidões têm caído vítimas de sua venenosa influência. Eles se têm certamente matado por esse veneno lento, e perguntamos: qual será seu despertar na manhã da ressurreição? Em toda parte, onde quer que vamos, encontramos o adepto do fumo, enfraquecendo tanto a mente como o corpo por sua acariciada satisfação. Têm os homens o direito de privar o seu Criador e ao mundo do serviço que lhes é devido? É um hábito repugnante, contaminador do que o cultiva e de veras penoso para os outros. Raramente passamos em meio de uma multidão sem que homens soltem baforadas contaminadas em nosso rosto. É desagradável, se não perigoso, permanecer em um veículo ou em um aposento em que a atmosfera se ache impregnada das exalações da bebida e do fumo. Arruína e mata. Mulheres e crianças sofrem ao ter de respirar a atmosfera contaminada pelo cachimbo, o cigarro ou o mal cheiroso hálito do fumante. Os que vivem nessa atmosfera estarão sempre doentes. Os pulmões da criancinha sofrem e ficam enfermos pelo inalar a atmosfera de um aposento envenenado pelo hálito poluído do fumante. Muitas crianças ficam intoxicadas, além da possibilidade de cura por dormirem na cama com pais que usam o fumo. Inalando as venenosas exalações do fumo, expelidas pelos pulmões e poros da pele, o organismo da criança enche-se de veneno, se bem que ele atue em algumas criancinhas como veneno lento, e afete o cérebro, o coração, o fígado e os pulmões, e elas se consomem e definem gradualmente. Em outras, exerce uma influência mais direta, ocasionando espasmos, ataques, paralisia e morte súbita. Os pais, assim privados dos filhos, pranteiam a perda dos entes queridos e pensam na misteriosa providência de Deus, que tão cruelmente os afligiu
quando a providência não designava a morte desses pequeninos. Eles morreram mártires da sórdida concupiscência do fumo. Cada exalação dos pulmões do escravo do fumo envenena o ar que o circunda. Deus nos livre de que a mulher se degrade a usar um imundo e embrutecedor narcótico. Qual desagradável o quadro que se pode pintar na imaginação. Uma mulher cujo hálito se acha envenenado pelo fumo. Trememos em pensar em uma criancinha enlaçando-lhe o pescoço e comprimindo os lábios frescos, puros, aos lábios dessa mãe, manchados e poluídos pelo repugnante fluidos e cheiro do fumo. Todavia, esse quadro só é mais revoltante porque a realidade é mais rara do que a referente ao pai, o senhor da família, contaminando-se com a repulsiva erva. Não admira que vejamos crianças que se desviam do beijo do pai a quem amam, e se o beijam, não o fazem nos lábios, mas na face ou na testa, onde seus lábios puros não se contaminarão. Quando seguimos no comer e beber uma direção que diminui o vigor físico e mental, ou nos tornamos presa de hábitos que tendem aos mesmos resultados, desonramos a Deus, pois o privamos do serviço que Ele de nós reivindica. Os que adquirem o antinatural desejo de fumar e com ele condescendem, fazem-no à custa da saúde. Estão destruindo a energia nervosa, diminuindo a força vital e sacrificando a resistência da mente. Os que professam ser seguidores de Cristo e, todavia, têm à porta esse terrível pecado, não podem ter elevado a preço pela expiação e a autoestima das coisas eternas. Mentes nubladas e parcialmente paralisadas por narcóticos são facilmente vencidas pela tentação e não podem fluir comunhão com Deus. Os que professam ser seguidores de Cristo e todavia têm à porta esse terrível pecado, não podem ter elevado a preço pela expiação e autoestima das coisas eternas. Mentes nubladas e parcialmente paralisadas por narcóticos são facilmente vencidas pela tentação e não podem fluir comunhão com Deus. Se Cristo e os apóstolos estivessem aqui, diz Tiago que a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Houvesse ele visto seus irmãos usando fumo, não haveria denunciado esse costume como terreno, animal e diabólico? Milhões são gastos em estimulantes e narcóticos. Todo esse dinheiro pertence de direito a Deus. E os que assim empregam mal, os bens que lhes são confiados por ele, hão de um dia ser chamados a prestar contas da maneira por que usaram o que pertencia ao Senhor. Os fumantes devem olhar a seu registro. Tendes vós considerado vossas responsabilidades como mordomos de Deus quanto aos meios colocados em vossas mãos? Quanto do dinheiro do Senhor empregais vós em fumo? Somai o que tendes assim gasto durante toda a vossa vida. Qual é o termo da comparação entre o que consumistes com esta contaminadora concupiscência e aquilo que tendes dado para alívio dos pobres e a disseminação do Evangelho? Nenhuma criatura humana necessita de fumo, mas há multidões perecendo por falta dos meios que, empregados como são, fazem mais mal do que se fossem desperdiçados. Não tendes estado a empregar mal os bens do Senhor? Não tendes sido culpado do roubo para com Deus e vossos semelhantes? Não sabeis que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Quantas vezes vemos meninos de 6, 8 anos fumando? Se lhes falamos a esse respeito, dizem: meu pai fuma, e se lhe faz bem, vai me fazer bem a mim. Apontam o ministro ou o superintendente da escola dominical e dizem: se homens bons como esses fumam, certamente eu posso fumar. Como podemos esperar coisa diferente das crianças? Com suas tendências herdadas, quando os de mais idade lhes dão tal exemplo? Popularidade do hábito do fumo. Tão poderoso é o hábito, uma vez formado, que o fumar se torna popular. É dado aos mais novos um exemplo de pecado, a eles cuja mente não devia ser prejudicada, com qualquer pensamento de que o uso de narcóticos não seja nocivo. Não lhes são mostrados os efeitos prejudiciais do uso do fumo nas faculdades físicas, mentais e morais. Se um seguidor de Cristo se deixa levar ao erro por influência de outros e se conforma com a dissipação em voga no mundo, acha-se sob o domínio de Satanás, e seu pecado é ainda maior do que o dos declarados incrédulos. Os ímpios, porquanto se acha colocado sob bandeira falsa. Sua vida é incoerente, sendo professamente cristão, está na prática, cedendo a não naturais e pecaminosas propensões que combatem contra a purificação e elevação necessárias à superioridade espiritual. Conformando-se com o hábito, estão na prática em harmonia com o mundo. Todos esses que se dizem cristãos não têm o direito de tomar esse nome, pois cristão é alguém que se assemelha a Cristo. Quando se assentar o juízo e todos forem julgados segundo as obras feitas no corpo, eles saberão que representaram mal a Cristo na vida prática e não se tornaram um cheiro de vida para a vida, mas de morte para a morte. Em companhia deles estará numeroso grupo que se conformou às práticas da concupiscência. O número, porém, não desculpará sua iniquidade, nem diminuirá sua condenação por destruir a resistência dos nervos cerebrais e a saúde física. Todos serão julgados individualmente. Achar-se-ão perante Deus para ouvir sua sentença. Buscam os cuidados do médico muitos que se estão arruinando, alma e corpo, pelo uso do fumo ou de bebidas intoxicantes. O médico, fiel às suas responsabilidades, deve indicar a esses pacientes a causa de seus sofrimentos. Se ele próprio, porém, é fumante ou dado a tóxicos, que peso terão suas palavras? Com a consciência de condescender ele mesmo com isso, não hesitará em apontar o lugar da infecção na vida do doente? Enquanto ele próprio usar essas coisas, como poderá convencer o jovem de seus efeitos prejudiciais? Como pode um médico ocupar na coletividade um lugar de exemplo de pureza e de governo de si mesmo? Como pode ser um eficiente obreiro da causa da temperança, enquanto ele próprio está condescendendo com um hábito vil? Como poderá ministrar de maneira aceitável junto ao enfermo e ao moribundo, quando seu próprio hálito é repugnante, impregnado do cheiro da bebida e do fumo? Enquanto põe seus nervos em desordem e nubla o cérebro com o uso de venenos narcóticos, como pode uma pessoa ser fiel à confiança nele posta como um médico competente? Como lhe é impossível discernir prontamente ou executar com precisão? Se ele não observa as leis que regem seu próprio ser, se prefere a satisfação egoísta à santidade mental e física,
não se declara por esta forma inapto para que se lhe confie a responsabilidade de vidas humanas? Milhares de pessoas aprendem a beber por influência assim. Não raro, a lição foi ensinada inconscientemente por seus próprios pais. Importa haver radical mudança nos chefes da família antes de poder se fazer muito progresso no livrar a sociedade do monstro da intemperança. Quem fuma não ajuda a quem bebe. Males gêmeos. O fumo e o álcool andam juntos. Que poder o adepto do fumo pode ter para barrar o progresso da intemperança? Importa haver uma revolução quanto ao assunto do fumo antes de poder se deitar o machado à raiz da árvore. Chá, café, fumo, da mesma maneira que bebidas alcoólicas, são graus diversos na escola dos estimulantes artificiais.